Ó, nessa questão 13 diz assim: um estudo de programação do fogo nos instantes ocorre difícil, considera que o volume de ar movido pelas portas existentes em todos os andares. A figura aqui mostra dois andares do banheiro, beleza. Aí, sabe-se que a porta do banheiro, então o banheiro está aqui, né? Tem dimensões de 2 e 0,8. Aí ele quer saber o volume, né? Veja, se você está falando do volume, né? Muita gente pensou sobre a área. Mas pensa assim, tem uma porta, e aí essa porta, se ela tivesse livre para girar, né? Se ela pudesse girar ao redor dela, qual seria a figura que a gente ia formar? Ou a figura que a gente ia formar seria um cilindro. Isso é o que a gente chama de cilindro de resolução, né? O prisma de resolução, né? Então, se você tivesse, por exemplo, um triângulo, fosse um formato de um triângulo. Se você girasse esse triângulo ao redor de um eixo, você vai formar um cone. Então, isso aqui, né, vai partir desse princípio que é lá no começo do assunto, em que um retângulo, se você girar ele, né, em torno de um eixo, você vai acabar formando um cilindro. Então, o que é que eu posso pensar? Se eu fosse abrir essa porta, ela vai só até uma certa parte. Então, ela vai só andar aqui, ó, 90 graus. Então, é como se desse cilindro que você tivesse, né? Se fosse pegar uma parte dele, né? Então, se fosse pegar uma parte dele aqui, ó. Beleza? Deixa eu desenhar aqui essa parte que eu vou tirar. Então, quando você desenhar essa parte que você tirou, é como se fosse isso aqui, ó. E se esse ângulo que ele tem é de 90, o que é que você vai poder afirmar? Que é um quarto, né? Então, tudo é 360, né? Toda a circunferência é 360. Se você sabe que o que vai ter é 90, isso vai representar quanto? Um quarto, beleza? Então, eu sei que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Mas como é a base? Π raio ao quadrado vezes a altura. Aí imagina esse cilindro. Esse cilindro não. Primeiro a porta estava assim, né? Veja a porta. O que é que a gente sabe? A gente sabe que essa porta tinha uma espessura de 0,8 e a altura 2 metros. Quando você girou ela, né? Então quando ela girou aqui, isso daqui que é o comprimento da porta vai se tornar o que do seu cilindro? O raio. Então o raio dele seria 0,8. Então quando você jogasse aqui, ó, então ficaria π, que ele disse que é 3, o raio que é 0,8 ao quadrado e a altura que é 2. Então isso seria para calcular toda a região. Então ficaria 0,8 ao quadrado vai ser 0,64 vezes 2. Então aqui vai ficar 3 vezes 1,128. Isso daqui vai dar 3, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 0,86, não é isso? Aí veja, cuidado, isso aqui tem que unidade também, só para lembrar, metros cúbicos, né? Se liga nisso. Você tem a resposta, 3,84. Isso não é a resposta. Lembra que a gente tem que fazer o seguinte: isso é um quarto. Isso é toda, isso que a gente achou 1,84 é todo o movimento, né? Se fosse todo o giro aqui. Como é um quarto disso, você divide por 4. Quando você divide isso daqui por 4, metade, que faz assim 384 por 4, aí aqui vai ficar 9, né? Aqui vai ficar, sobra 2, aqui vai ficar 4, 8. 8 não, 6. Então isso daqui daria 0,96, não é isso? Metros cúbicos. Beleza, então o gabarito aqui na letra C de casa.